Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Origens com Gabi Mancel, Lígia Jottini, abrindo um segundo portal, Sim, né, amiga? Hot and Mar, né? Hot, exato. O nome Com o diz nosso- bastante. Com o nosso convidado Hot, gratidão pela sua presença aqui hoje conosco. Vamos dar uma continuidade, só para vocês entenderem, desde os nossos 2 últimos episódios para esses 2 que estamos aqui registrando hoje, há uma continuidade, uma troca. Então, não deixem de assistir o episódio anterior para trazer um pouco mais dessa visão de origem, sob a perspectiva não só dos nossos ancestrais, mas também dos nossos antepassados. Então, Li, quer dizer alguma coisa para essa abertura com o Hot aqui hoje? Super, eu acho que essa dança que se colocou aí na dupla passada e hoje aqui de novo, tem muito a ver com o que a gente estava falando um pouquinho antes no off, que é a força da natureza e a natureza da força. Então, eu acho que a gente está tendo vários exemplos do que é essa força que a gente consegue perceber externamente e a força que a gente consegue capturar e sentir internamente. E assim foi nos nossos 2 últimos convidados e aqui também. Então, Hot, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bom poder te capturar agora integralmente. Eu já fiz algumas capturas suas, mas são pedaços, né? A gente gosta de entender que o Origens é o lugar onde vocês podem falar aquilo que não foi falado ainda. Exato. Bem-vindo. Aquilo que a gente tem a liberdade de poder falar e expressar aí pro mundo. Oi. É uma honra estar aqui dividindo, compartilhando, né, mais uma vez o nosso espaço. Sim. Obrigado, Li. Bem, a curadoria, né? Gabi também, a gente já trocou em outro momento, então tá bem Sim. gostoso. Bem, né, eu não tem como não falar um pouquinho de tecnologia humana também, Por né? favor, Já que a né? referência está sentada na mesa. Mas para começar dizendo quem é o Hot na fila do pão, para talvez quem não me conheça ainda, eu gosto de falar um pouco dos recortes que me atravessam, né? Porque, Sim. afinal de contas, é através deles. Antes de falar, tem uma coisa que eu entendo muito e que venho entendendo nos últimos anos, que é o propósito interno e externo. Não vamos ter propósito aqui como essa coisa toda comercial que ela Sim, virou. sim. Vamos pegar o interno, aquilo que nos atravessa, e o externo, que a gente faz com aquilo que nos atravessa. Então, durante esses meus processos aí, principalmente pandemia, né, gente? Pandemia pra cá, já vem acho que de uns 6 anos. Eu tenho percebido que a gente tem muita propriedade daquilo que a gente vive, né? Então, eu primeiro venho daquela ideia de que uma ideia era tudo. Eu achava que, uma grande ideia, que aí depois você vai ver que fazer o rolê acontecer é outros 500. Então, uma ideia não vale nada sem. E aí trago tudo isso só para trazer um pouco a importância de dizer quem sou eu na fila do pão. Então, eu venho do interior de Santa Catarina. Meu nome é Otmar. Nunca paro para falar a pronúncia, senão eu nunca vou parar de falar. É uma ancestralidade da minha família. Que Fala de descende- novo. Então fale. Otmar. 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 H-O-T-T-M-A-R. Otmar. Qual que é a Alemã. alemã? Otmar. Olha. Assim, ó, o que eu mais ouço? Hot Wheels, Hotmail, Hot Boys, o site mais quente da net. Então, assim, hoje é uma delícia falar sobre isso. Já foi bullying Hot lá te, atrás, te representa, né, amigo? Mas é Ot. Amiga, assim que a gente trabalha no corporativo, aí você tem ali um trabalho de treinamento com alta liderança que chama de Hot, eu adoro. É isso, é isso. Tá quebrando Aproxima, alguma né? coisa, Com É, certeza. quem é o Hot? Exato. Então, eu venho dessa família, no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada São Ludgero. Tem uma coisa aqui que é muito interessante. A gente vai falando de ponte, a gente vai falar de conexões. E eu tenho uma certa ambiguidade que eu trago na minha vida, que nunca é uma coisa integral nesse sentido. Eu nasci numa cidade, eu sou registrado em outra. Eu volto para minha família de vez ou outra. Meus amigos de esquerda acham que eu sou de direita acham que eu sou de esquerda. Interessante isso. Até que mudou um pouquinho em algumas coisas, mas tá. sempre tem essa questão, que a gente já vai falar o porquê que eu acho isso interessantíssimo. Mas aquela criança de uma família do interior, uma família humilde, a gente nunca passou fome, mas a carne era uma coisa racionalizada. Aluno de escola pública, aluno do antes do ProUni, então onde eu fiz primeiro o Instituto Federal, depois do ProUni, depois do Ciências Sem Fronteiras, onde conheci a tecnologia social na Irlanda, trabalhei com fabricação digital, maravilhoso. tive um prêmio entre os melhores do mundo, porque gostamos a gente disso. entrega. E trabalho desde os 14, então morei quase a vida toda em Floripa, acho que aí traz um pouquinho, né? Eu fui formado em arquitetura e urbanismo.
Hoje eu sou um empreendedor social que trabalha à frente de diversidade dentro do meio corporativo, muito compreendendo os gaps da governança para trazer mais inovação. E a gente acredita muito em comunidade, impacto sociocultural. Assim, né? Eu sou ex-jovem mística, mas calma, que isso pode causar um conflito e uma saia justa nesta mesa. Não é sobre isso. Por que eu digo isso? Tem o espaço do axé. Sim. Tá. Tem toda essa perspectiva. Mas o que eu me vi na minha vida? Tem cerca de 3 anos que eu dei aquele impulso do financeiro. Então, o trabalho que estava sendo feito começa... O Ikigai. Sim, Se perfeito. entendendo. Sim. E aí, o que eu entendi é que para conseguir suportar momentos muito desafiadores, eu colocava tudo isso na espiritualidade em demasia. Perfeito. Ou seja, não é que o celular cai, que é inferno astral. Se for 30 dias antes do aniversário. Aí, esse ano... Eu descobri que era meu inferno astral quando meu celular caiu e quebrou. Então, aí que conta, né? E aí eu comecei a entender que depois que eu passo por esse processo, eu começo a olhar mais para a realidade como ela é, a realidade que a gente vive aqui, né, dentro desse sistema, que é o que a gente conversa muito, entendendo o lugar dele e também entendendo o lugar do axé. Porque quando eu olho para minha vida e para as referências que eu tinha, eu compreendo que tem alguma coisa além que a gente não sabe o que é, que eu gosto de chamar de axé, que nos une, nos traz até Perfeito. Perfeito. Acho que esse é um pouquinho pra gente começar. Muito bem. Bom, Roth, eu acho que você tem essa força pra fora, né? Você tem uma força... É impossível não te perceber. Faz parte do ser que você é. Conta pra mim, como é que é sustentar? Porque me parece que é uma usina, né? Por isso que eu brinquei que você é a força da natureza, assim, a gente percebe como um vulcão. Como é que é lidar com essa energia tão potente? Porque as pessoas botam a energia na conta de muita coisa, né? Pode ser só espiritualidade, pode ser só a fricção do campo eletromagnético do corpo que te habita. Eu queria primeiro entender a sua relação com a energia e depois como é que você lidar com... Você deve perceber, né? Porque você gera muita energia, muito impacto nas pessoas. Como é que lidar com isso? Eu acho que um dos nossos trabalhos aqui é primeiro reconhecer que aquilo que você faz com muita maestria tem valor, porque a gente tem esse desafio no início, né? E não tem como começar esse papo sem buscar ancestralidade. Afinal de contas, a gente define futuros olhando para trás, essa coisa bem sankofa, que é entender no que deu certo e errado, como a gente projeta, e a gente tem referências muito legais de comunidade quando a gente resgata um pouco. E aí eu vou para os orixás. E trazendo toda essa ancestralidade, os orixás nada mais são do que a natureza. Então, assim, quando a gente olha para Oxum, água doce, água da chuva. Quando a gente olha para o mar, Iemanjá, Adjé. Quando a gente olha para os ventos, Yansan. E por aí vai. Ou seja, quando a gente começa a compreender essa parte nossa que está linkada à energia dos orixás, a gente entende que eu sinto uma coisa na praia, eu sinto outra coisa no mar. Eu sinto uma coisa... E eu tenho essas diferentes características dentro de mim. Aí a gente vai se conhecendo dentro desse lugar. E aí você vai vendo ônus e bônus. Eu tenho uma conexão muito forte com Oxum. Mamãe Oxum, ora e aí eu. E Oxum, ela me traz muito a intuição. Então, se eu parar aqui para te dizer... Quando tu fala dessa potência, por exemplo, eu compreendo que sim, existe um sinal, mas eu não me vejo enquanto responsável, eu me vejo enquanto catalisador. Então, eu estou fazendo o meu, como se fosse a natureza, uma árvore que vem e faz o seu papel. Eu estou fazendo o meu para que o todo exerça através daquilo. Então, cada vez mais com essa segurança. E aqui, já teve um momento de Suzana Vieira, né? Que a gente se acha lá em cima, que, sou Jesus Cristo, mas daí a gente faz terapia. Aí a gente entende narcisismo, aí vai para outras coisas. Agora, qual que seria um ônus desse cenário? Oxum me traz muita intuição, e é uma coisa que eu estou passando agora na vida. E com a intuição vem muita ansiedade. Porque perceba, estou com 31. Então, durante um processo, era que eu começo a minha vida profissional onde eu me encontro, não com o resultado do que eu fiz, mas dizendo o que eu quero fazer. 2, 3 anos atrás, muda. Então, eu começo a ter resultado daquilo que eu queria fazer. E coloca eu enquanto empreendedor, tá? Porque, assim, NPS sempre lá em cima, que é a qualidade de entrega final que a gente está falando aqui. Agora, o que é empreender? É você ter algo para resolver e você precisa ter uma governança para aquilo. Eu não sei fazer um monte de coisa, mas eu sei quem sabe.
Perfeito. Então, um pouco dentro desse cenário para não ter tanta prepotência. Tá bom. E aí, quando eu volto para Oxum, para dar um exemplo, a gente conectar com a energia, e linkar ônus e bônus, então eu começo a perceber que existe uma intuição mesmo, que ela é muito forte. Isso é muito bacana num lado. E qual que é o ônus? Quando você começa a perceber que tem algo que está vindo, porque tem um lado intuitivo e resultados numa constância, e vem uma ansiedade. E a ansiedade, ela vai em alguns cenários. Vamos pegar o merecimento. Numa prepotência, Suzana Vieira, que ela nunca ouça esse podcast, senão eu vou estar ferrado na Globo, que eu quero um programa na GNT, gente. Gostamos da GNT lá. Vamos cocriar. Vamos cocriar aqui, ó. É, sobre Vamos isso. cocriar. Onde é que eu me via? Primeiro eu achava que eu estava com medo do sucesso. Aí depois eu vi que isso estava numa prepotência. Eu estava com medo de fracassar sem chegar no auge. Que era uma outra etapa antes desse cenário. E hoje eu me percebo, talvez numa prepotência de novo, mas com mais humildade, eu vejo que eu já saí do medo de fracassar sem chegar no auge, porque eu já entendi que a gente tem uma resiliência, e não é que tudo vai dar certo como a gente quer, mas tudo acontece como tem que ser. E quanto mais você compreende as suas ferramentas, você entende que se você está feliz com o resultado daquilo que você está fazendo, ganhando dinheiro, tem um caminho certo que está acontecendo, apesar de que os desafios sempre estão ali. Só que essa ansiedade, quando eu trago a intuição e eu trago o Oxum, eu vou dar um exemplo para vocês, o hipismo. Então, o cavalo vai lá, vai pular. Sabe quando a gente vê aquela história do cavalo que sabe pular, o cara que já está fazendo há muito tempo, que eles têm aquela conexão, mas com 1 milésimo antes ele mexe alguma coisa? Então, hoje eu estou dentro desse cenário de compreender que a gente constrói todas essas frentes. Então, eu afasto algo que me é intuído, porque eu não consigo reagir com aquilo que de fato vai acontecer, que é o que eu quero. Só trouxe um exemplo, porque eu acho interessante da gente falar um pouco de espiritualidade, descer um pouco para a origem, aonde eu bebo, o axé, como faz sentido comigo, e ônus e bônus. Maravilhoso. E aí você me traz todo um portal que as pessoas, elas têm dificuldade de entender que intuição pode ser um exercício feito mesmo. Tanto do ponto de vista neurológico, fisiológico, que é dar acesso. Dentro do FIMEI, a gente fala muito sobre a capacidade de permitir que o subconsciente, o lado direito, que é o lado intuitivo de verdade, aconteça em prol, né, de toda hora a gente está muito ligado do lado esquerdo. E desse lugar eles falam que quando alguém é super especialista, e você dá para ele ou para ela a capacidade de ver algo, sei lá, sabe, muito de cristais. A hora que você bate o olho naquilo que está chegando, o seu lado direito ele vê por padrões, coisa que o seu lado esquerdo do cérebro não consegue. Então, rapidamente ele vê o padrão de tudo aquilo que está chegando ali e você consegue entender muito mais rapidamente, quase num centímetro cúbico mesmo de chance de falar... É assim que tem que ser e é assim que não tem que ser. Então, ele é explicado neurologicamente, mas ademais da fisiologia e da neurologia, eu acho que é aí que as forças do invisível agem, que é quando você permite abrir esse cúbico de chance. E eu, te conhecendo, eu percebo que você faz isso muito. Você permite que a sincronicidade, que os sinais, as pessoas que... Um dos exercícios que eu dou, né, nessa aula de sincronicidade, nesse processo de sincronicidade lá no FIMEI é... Cara, chega num lugar, quem te brilha mais? Você é mestre em perceber pra você, num lugar que você tá, quem brilha mais. E você vai. E muitas histórias que a gente senta pra conversar, vendo, puxa, eu tô vivendo uma história incrível de trabalho, de pessoa, de amigo, de crescimento, de amor, porque essa pessoa brilhou no lugar que tava todo mundo junto. Eu quero viver um de amor bem em breve. Vamos criar que a energia tá boa aqui. Olha, e eu tô resolvendo essa ansiedade pra então, não, né? Bora cocriar. Eu conto pra vocês quando sair o episódio. Tá bom, ótimo. Tá bom. Deixa eu trazer um ponto ali que você traz. E eu aprendi contigo isso num jantar que a gente teve. O inconsciente, ele fala com a gente em 3 principais frentes, né? Então, os arquétipos e os símbolos. Os sonhos, que o Lipe, que tava aqui, é uma das pessoas que eu mais tenho admiração como consegue ler através dos sonhos. E o terceiro ponto, que são os sintomas. O meu é no primeiro. Então, eu tenho uma facilidade de ler esses símbolos. Só que é importante a gente falar que uma palavrinha do ladinho da intuição, e que é bem desafiador, porque é onde gera dúvida, é a noia. Então, o que é intuição e o que é noia? E aí, o que eu comecei a perceber? Compreenda as emoções. Perfeito. O que você sente diz muito sobre aquele símbolo. E assim, porque às vezes a fantasia tá ligada à nóia. Então, se tem uma historinha muito bonitinha, meu amor, I'm sorry. Mas assim, geralmente é nóia. Maravilhoso.
Eu tenho uma linha que fala assim, cara, o seu corpo ele é um grande farol. Se você não tá acostumado a ver, a perceber, não é assim, porque não é só de lá pra cá que a intuição bate, não é um telefone que vai de lá pra cá. Você também consegue acessar. Então, quem brilha mais, a capacidade que você tem de se imaginar num lugar junto com uma pessoa, numa festa, numa reunião. Se o seu corpo não é capaz de se projetar e se imaginar lá, você não deveria estar lá. E lá seja o que for. Mas tem uma outra coisa que perpassa tudo isso, que é o teu corpo é um grande farol. Se você não está acostumado com ler energias, não está treinado ou treinada, não tá, enfim, não navega muito sobre essas situações de olho de Tandera, sabe? A visão além do alcance. Simples fato de você chegar num lugar e você sentir o pessoa, o lugar, a estação com o estômago. Ou com o cardíaco, o coração. Chegou ali. Que eu acho que a noia, ela passa por esse lugar fantasioso, mas na hora que você vai interagir com a realidade, trave e você vai lidando aquilo com o estômago, né? Com o seu chakra que é do plexo, que faz um monte de filtros e... Se você tá ali, nesse processo intuitivo, e você interage com a realidade e vem pro coração, cara, só vai, não tem como dar errado com o coração. É muito... Eu, Lígia, não vi uma situação que deu errado se o seu cardíaco tá muito expandido. E tem todo o lado do coronário, que é também uma expansão, mas tem um lado que pode ser só intelecto. Eu fico nessa dança entre coração e estômago. Eu tomo muito cuidado com aquilo que eu intuo e depois eu vou checar a realidade e eu sinto com o estômago. E tu, Gabi? Ele é entrevistador também. Adoro. Gabi não vale, cara. Ela já veio com o olho de Tandera embutido. É igual a minha terapeuta. Esses dias eu falei, ai não, desculpa, eu não sou teu terapeuta. Exato. Tipo, ele já inverteu os papéis, já colocou no divã e falou assim, conte-me mais sobre isso. Eu falo que, bem, né, dentro dessa linha que eu sinto, e a gente troca muito, Li e eu, é tão único a forma como cada um, entendendo a forma como essa grande geometria de percepção da vida, é tão única a forma como você passa por todos os seus canais. E traduzindo sobre a minha perspectiva que a Ali trouxe do cardíaco, porque o cardíaco é essa grande usina moduladora e integradora, o coração faz tudo. Ele capta, ele integra, ele processa, ele digere e ele expande. E quando você traz essa energia para cá, e por que a gente fica brigando muitas vezes na mente, que está conectada aqui com o sutil, e o plexo que fica aqui nessa densidade da matéria, e no grounding, né? Nesse meio do caminho, é que eles são fragmentos para o grande integrador, que é o que nos conecta com o todo. E ouvindo o Otto, agora... Hot, não, o hot tá certo. Otmar, mas o hot pode continuar hot. Ai, porque achei tão chique. Otmar. Mas o que o Hot tá falando aqui hoje é a gente sair muito dessa padronização e entender que cada um tem a forma única do sentir, do integrar e do transitar pelo corpo, e que eu vejo como corpos, e para mim difere qual corpo que você tá acessando, qual nome que você tá dando, qual é o seu axé. Para mim difere, pra Gabi. E a tradução que você trouxe do movimento sobre o movimento do direito e esquerda é exatamente a forma como eu consigo me conectar com a geometria. E por anos, desde que eu comecei a sentir, a trabalhar com os cristais, eu entrei nesse movimento de resistência e do medo. Porque eu ficava no conflito entre o meu lado racional, técnico, de entender propriedade, de entender mentalmente a lógica da estrutura cristalina, e do lado de cá, do meu sentir, da minha intuição, da minha guiança, daquilo que eu não vejo com os meus olhos físicos, mas eu consigo sentir. Como que eu consigo alquimizar tudo isso e trazer isso aqui? Coisa mais linda. Em que, a hora que eu soltei o processo, a hora que eu saí desse campo, dessa fugoluta aqui dentro, foi a hora que eu vim pra cá, e aí tudo que tá aqui veio até mim. Aí é onde o Oxum entra, porque aí é a hora que eu entendo que o que precisa vir pra mim vai vir. Não importa como. O que é meu me acha. O que é nosso nos Pra ganhar na Mega Sena tem que comprar Exato. Tem que comprar o bilhete. Tem que comprar o bilhete. É igual aquela metáfora que o pessoal fala que o cara se ajoelhava e pedia pra Deus todo dia que ele queria ganhar na Mega Sena. Até que Deus materializou na frente do meu filho. Joga pra eu poder te ajudar. Porque se você não jogar, eu não consigo te ajudar. É sobre isso. Não importa qual é o caminho.
Porque é muita prepotência a gente achar que só existe um caminho. E por muitas eras, e falando de origens, por muitas origens, a gente foi condicionado a trilhar o mesmo caminho. E aí, quando a gente vai para o sul e ouve falar, por exemplo, no caminho de Peabiru, que é o caminho que vai para o Peru, e a gente entende que existe uma conexão entre os povos, e a gente entende que não existe só um caminho, que são múltiplos caminhos, e eu estava lá recentemente, me conectei com esse lugar, a gente se liberta. E aí a gente pode ser quem a gente é. E deixa o outro também ser, né? Deixa o outro ser. E aí é a hora que a gente permite, o que eu acho mágico aqui de Origens, é a gente ter essa liberdade de poder falar do que a gente quer, sobre qualquer roupagem. E é desse lugar que eu me conecto, é desse lugar que eu trago não só uma verdade, mas várias verdades. Que é o que a gente quer ter a oportunidade de contar e poder abrir esse espaço para essas falas. É a gente poder dizer muitas verdades e não é nem ser julgado por elas, mas é a gente ter o espaço para ser ouvido, mas não ouvido aqui, mas aqui. É que certo e errado é uma perspectiva Muito muito de acordo com o zeitgeist atual, que vai ter várias, né, condições. E eu aprendi isso também de uns anos pra cá, que existiam outras formas de fazer e que aqui a gente chama de axé, chama de amém, ou pode ser ateu, pode ser... A gente tá falando de estar feliz enquanto faz e enquanto se é. Aí a gente adequa a cada coisa que faz sentido, porque a gente teve recortes diferentes, né? E trazendo assim um pouco para a pauta de tecnologia humana, quando eu trago esse assunto de... eu não sei se talvez a melhor palavra seria espiritualidade, autoconhecimento, inteligência emocional, autoconhecimento estão mais ali. Vamos chamar de espiritualidade, talvez. Hoje eu tenho algumas coisas que para mim funcionam muito. Eu me vejo muito como ponte, né? Então já compreendo isso. E eu não tenho tanto desafio assim tantos desafios grandes de estar em troca. Eu sei que eu consigo tranquilamente trocar com muita gente, estar em muitos lugares, sei que aquilo me cansa e me esgota. Começo a perceber o que me ajuda nesses cenários, mas não tenho nada muito ali. Agora, o que eu faço olhando para um amplo, para um macro? Tem 3 coisinhas que para mim são fantásticas. Meu Búzios. Então, pai de santo tá lá, um beijo. Meu pai de santo, inclusive, tem um livro maravilhoso, Exu nas Escolas. Pai Lincoln. Olha. É o mesmo do marido da Thaís, do Osmar, querido. Então, a gente tá aí na conexão. Você conhece ele? Conheço, meu pai de Não santo. sabe? Não, você conhece o marido da Thaís? Não, daí Tá eu bom, acho que não. depois a gente conversa É, no depois off. a gente- Pra vocês Tá conhecerem. bom, então pronto. Faz sentido, é a mesma egrégora. É a mesma egrégora, Gosto. gente. É. Ele é casado, não tô brincando. É. Não, tô brincando, não tem ciúme, não, tô falando. Mas voltando pra cá, então, vamos pra 3 coisinhas que eu quero trazer, que vai pras tecnologias humanas. Então, o Búzios, pra mim, ele é muito bacana, porque além de eu conseguir ter uma leitura, ele mexe em energia. E eu gosto bastante. Cada um sabe o que faz de si. Sim, com certeza. Eu sempre trabalho nas minhas energias, naquilo que tem a ver comigo e como eu consigo potencializar pro todo. Eu acho que quanto menos a gente pensar num cenário de superioridade, melhor os resultados para tudo. Mas aí cada um sabe o que faz de si e livre-arbítrio. No contraponto, que eu sempre jogo junto, eu tenho o meu tarô. Um tarô que já tem um tempo. E o tarô, ele não mexe em energia. O tarô, ele vai fazer uma leitura de presente daquilo que pode acontecer através disso. Perfeito. Assim como já foi falado anteriormente, a gente tem uma mente racional. Eu tenho. E ano passado, conectando com a tua fala e das diferentes verdades, foi a primeira vez na minha vida que eu perdi a minha fé. Olha, fale mais. Porque até então, eu sempre achei que eu estava no caminho certo. Tanto é que a Nós Somos, que é a empresa que eu sou cofundador, vem de um cenário de eu hoje, se olhasse para aquilo, eu ia falar, tu tá louco? Sempre foi muito intuído, sempre estava ali acontecendo e eu sabia. E aí, no ano passado, eu me vi com 3 cenários diferentes. Pai de santo, psicanalista e psiquiatra. Tá. Aí o pai de santo eu queria comprovar com a psicanálise. Na psicanálise eu queria um passe. Maravilhoso. E no psiquiatra eu não queria ganhar remédio. Maravilhoso. E aí eu comecei a compreender um pouco que não é sobre ou um ou outro. A gente precisa questionar, um beijo Paulo Freire, a gente precisa ter a autocrítica, não aceitar tudo que vem, e também precisa ter um espaço do que é a intuição.
Então foi um momento bom pra mim dentro daquele cenário. E aí, trazendo pra cá, por que eu trago isso? Porque quando eu for, geralmente eu faço desse jeito. Quando eu jogo meu Búzios, logo depois eu tiro meu tarô. E a gente falou muito, inclusive Lígia fez aí um Epa Babá, hoje é sexta-feira. Sim. Epa Babá. Como é que é? Semana Santa Santa não sou. E eu tô nômade também tem alguns anos, e um lugar que me marca muito é Boipeba. Você fala bastante de lá. E quando eu cheguei em Boipeba, o Boipeba me ajudou muito com a confiança. E através da energia de Oxalá. Eu chego numa casa de Airbnb, que eu não conhecia a pessoa, que se torna uma grande amiga, ela é uma grande amiga minha hoje, que é catarinense, que estava em Santa Catarina, onde eu nasci e vivi quase a vida toda. E a gente fica um mês sem se conhecer. Eu compro essa guia aqui. Eu vou resumir, que tem tanto... Eu chego no Salvador, nunca tinha conhecido, só nasci no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Sim, então, dia a minha da única rainha. meta era, preciso estar lá na Bahia, Salvador, nesse momento. No segundo dia que eu chego lá, conheço Clarice, que se torna uma amiga, que desce a Cigana Sete Saia, me abrindo o caminho. E no dia seguinte eu tô no Pai de Santo, que do Pai de Santo eu vou pro Mercado de São Joaquim para pegar as guias e benzer ali no Dique do Tororó, rapidamente. Matheus Aleluia cantou as músicas. Eu comprei essa guia porque eu achei ela bonita. Eu falei, de quem é? Oxalá, massa. Ok, Benzinho não tava usando, chega em Boipeba. Começa a usar todo dia essa guia. Eu, nossa, combina. Eu gosto muito de um conforto estético. Sim, Sou sim. arquiteto urbanista, então Sim. precisa estar bonito. Sim. E começa a usar bastante e tal, até que chega a Cami. E a gente tem uma relação muito interessante. Eu sempre fui o irmão mais velho. E tem 2 amigos meus recentes que foram a minha relação de serem meus irmãos mais velhos. E a Cami entra nesse lugar. E aí ela me fala que a cada 15 dias naquela casa é feita uma oferenda para Oxalá. Opa. E aí, para resumir toda a história que eu passei naquele momento, isso fazem quase 3 anos, Oxalá vem para me ensinar sobre confiança. E confiança é a mesma sensação antes do sol nascer. Você sabe que vai nascer. Maravilhoso. E por que eu trago aqui? E por que eu trago esse último jogo de Búzios do ano passado na minha perca de fé junto com o tarô? Quando eu jogo Búzios, eu já sabia dos meus orixás, mas a gente busca arquétipos, né? Porque as minhas ferramentas de um jeito, a tua é outra, a tua é outra, e algumas combinam entre a gente. E a gente precisa ter o lado crítico. Então eu busco alguns arquétipos que me ajudem a conseguir confiar naquilo que está vindo. Certeza. E os meus orixás são esses arquétipos. E aí eu falo, Pai de Santo, vamos tirar? Porque, nossa, tem tanto tempo que eu não tiro e tal. E aí eu fiz um bori, dormi à noite lá dentro do terreiro e fiquei com a música na cabeça. Na Bahia, São Jorge, no Rio, São Sebastião, que é Oxóssi. Encostei uma hora numa estátua de Oxóssi e tal. E aí saiu. E tem um quarto que nunca saía. Nunca saía, ele nunca aparecia. Oxaguian. Quando eu vou jogar o tarô, a primeira coisa que eu pergunto pro jogo é: quais são meus orixás de acordo com a leitura do jogo? Aí a minha taróloga traz, foi há uns 4 anos. Bem, o jogo tá dizendo que você sabe, mas Oxum, Ogum e Iemanjá, e eu vejo aqui Oxóssi, que Oxóssi com Ogum dá Oxaguian. Olha. Que é Oxalá mais jovem. Então é bom a gente compreender como a gente consegue trazer como aliado esse lado mais objetivo, aonde a gente confia e consegue compreender que, beleza, dessa forma, o que eu vou entregar é... E aí tem o terceiro ponto, que pra mim esse é muito recente e é fantástico. Tarô, Búzios e samba. Fale mais. Gente, eu venho... Lembra desse pulo do Sim, cavalo? sim. A gente tá falando de ritmo. Sim. Então, a minha família nunca teve um incentivo ao corpo. Conheço ao esporte. isso. Então, se for ver até a minha postura, total conectado. E desde que eu chego na Bahia, bem, a gente aprende por repetição, né? Eu tenho um ladinho boêmio, ou seja, muito samba. Quando eu saí o ano passado de lá, no último dia que eu tava saindo, eu mexo o pé direito e falei, quê? Eu sei. Ué, gente, de onde vem? De onde vem? E muito recentemente, eu tenho conseguido me manter no ritmo. Então eu sentia que tinha alguma coisa naquela engrenagem que não tava, que era na parte do corpo, quando vem a música e me coloca. Pra habitar o corpo. E a gente também precisa dizer que a gente tá aqui falando de toda uma ancestralidade que é preta. Que é ancestral, que tá ali na nossa raiz, que vem muito forte, que passou por várias camadas até a gente chegar aqui, né?
E essa conexão, para mim, é uma tríade que funciona muito bem, porque de um lado você consegue compreender o contexto, de outro você mexe na energia e de outro você compreende o seu ritmo oscilando com aquilo. Maravilhoso. Me lembrou às vezes que eu vou a Salvador e eu tenho a real experiência de que minha alma voltou pro corpo. Porque assim como você, eu também venho de uma linhagem que a gente não habita o corpo direito, né? E o que a gente vem aprendendo com várias pessoas, e uma delas é a Vanessa Queiroz, do podcast vizinho lá do Vozes Ancestrais, que ela fala que não tem como fazer todos os próximos passos da sua expansão de vida, e ela é físico, emocional e espiritual, mas já que a gente está falando de espiritualidade, se você não tiver o corpo físico preparado para as mudanças que vão acontecer em DNA, em camadas energéticas e até a camada física. Por que a dança? Por que o exercício? Né? Por que pessoas que só habitam o intelectual, se você tiver, vem contar pra gente, porque isso é padrão, tá? Muita gente do intelecto, da espiritualidade só sentiu nos últimos 6 meses a vontade de habitar o corpo, a necessidade, mais do que vontade, a necessidade de ter um corpo forte. E aí eu deixo um outro convite de uma outra pira que Gabi está tendo recentemente. Adoro. Pira de acender fogo, tá, gente? É mais essa pira, que gostamos daquilo que ilumina. Que é sobre o que me levou dentro dessa nossa conversa com Vanessa, da questão de reabitar o corpo físico. Quem eram os seres que dentro dos nossos ancestrais, falando das super civilizações mega desenvolvidas, seja pela intuição ou pela tecnologia, falando de Lemúria e Atlântida, aí nós temos um gap e viemos para cá, porque resetamos os sistemas e começamos tudo de novo 200 mil anos atrás, que é o que a gente fala muito bem na primeira temporada. Os povos originários são esse elo de conexão com a matéria, com estarmos aqui, se conectando com com a forma como a gente interage com os elementos, que a gente falou um pouco, né, no episódio anterior. E é essa alquimia dos 4 elementos que nos trazem a constituição da fisicalidade para a gente reacessar essa espiritualidade, essa conexão, mas estando conectados à matéria. E os povos originários, eles vieram, dentro dos 4 elementos ali, nos reconectarmos com a natureza, com o físico, com Gaia, para que eles pudessem ser os nossos antepassados para recriar essa ponte. Maravilhoso. Então, enfim, mais uma vez, menciona que a alma brasileira tem me trazido muito essa inspiração de voltar a olhar para os povos originários, sejam eles os ameríndios aqui na América, sejam os africanos, né, em todo o continente africano, como o berço do que a gente entende, como a gente começou ali há mais de 200 mil anos de história, entendendo que, na nossa opinião aqui, é muito mais do que isso, né? E as próprias ciências já vêm comprovando isso, sobre a lógica, né, da datação, mas é sobre isso, é sobre a gente alquimizar esse físico e o sutil, aonde para cada um vai ter um percentual, e isso não é estático, porque o que era, quando a gente se conheceu, que a gente estava lá em cima, no sutil, quase indo embora, de alguém chegar para mim, pelo menos, e falar assim, você precisa voltar a comer carne, porque se você vai atravessar a rua e levar um sopro, você desencarna, você não vai ficar aqui na matéria mais. E essa alquimia, só a gente vai poder saber. Você vai saber qual que é o seu percentual de conexão, o Hot vai saber qual que é o dele, o meu, o lípio dele. Então, assim, mas pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar presente, que é o que você está no aqui agora. E é também que, pra mim, foi por muito tempo uma fuga. É não estar aqui, ou eu estava aqui, nos ancestrais, ou eu estava numa projeção de futuro. E eu acho que isso é um dilema para muitas pessoas hoje. A gente consegue transitar nesse barco e o último lugar que a grande maioria tá era aqui no aqui agora. É isso, seja as pessoas que não têm o emocional e a espiritualidade, que quem tá, né, todos os processos nossos de jovem místico, ou eu tô muito no futuro com os seres estelares, ou eu tô muito no passado com as guianças ancestrais. Exato. E no mundo da matéria, cara, eu tô na ansiedade, eu tô na depressão. É só a mesma coisa numa oitava acima. A gente precisa habitar esse presente. E sabe uma curiosidade, falando de alquimia?
Aí eu vou trazer uma musiquinha de Maria Bethânia primeiro pra entrar. Tem aquela música que ela diz, né? Escolhi melhor os pensamentos, pensei, abracei o mar. E nessa coisa do escolhi melhor os pensamentos, não tenho a referência agora, mas já ouvi algumas vezes falar sobre que a alquimia tá nessa compreensão da emoção, né? Porque se você tá ali repetindo o padrão, ou se você tá ali com aquela coisa e você compreende, opa, peraí, sou eu que tô escolhendo? Então, como é que eu troco esse cobre por ouro dentro disso que me retorna? E aí tem uma coisa muito legal da gente falar para lembrar de crenças limitantes, né? De padrões repetitivos, que é a autobiografia em 5 capítulos. Sim. Capítulo 1, ando por uma rua, tem um buraco fundo na calçada, caio, tô desesperado, não é minha responsabilidade, demora um tempo para sair. Capítulo 2, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, ainda assim caio, não é minha responsabilidade. Capítulo 3, tem um buraco fundo na calçada da rua que eu tô indo, eu caio, dessa vez meus olhos se abrem, é minha responsabilidade, saio imediatamente. Capítulo 4, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Capítulo 5, ando por outra rua. Maravilhoso. Que vai ter outros buracos, mas não os mesmos. Então essa perspectiva é interessante. E tinha uma coisa que eu fiquei aqui, não posso esquecer de falar. Que vocês até falaram no episódio anterior, corpo, mente e alma. Então, pra mim, a procrastinação sempre foi uma coisa muito desafiadora. E aí eu entendi no começo que você só se dá conta disso quando a coisa tá tudo fodido, né? Tipo assim, puta que pariu, tô cheio de coisa pra fazer, onde é que eu começo? E aí eu entendi que tudo bem, às vezes eu não precisava lavar a louça toda. Mas se na primeira vez que eu voltasse pra lá, eu levasse o prato da mesa até a pia, aí na outra vez eu lavasse só os copos, e na outra vez... E quando eu começo essa jornada nômade, que foi lá em Floripa, na Costa da Lagoa, na pandemia, então um lugar bem no meio da natureza, eu percebi que em vários momentos que eu estava com questões emocionais, porque tem disso, né? Ansiedade, emoção e a carência, ela não te deixa sair daquilo. Então tu precisa achar atividades que tua mente vai parar de ti. Aí eu entendi a caminhada. Porque eu morava num lugar que ou você demorava 1, 2 horas para chegar a pé, ou você ia de barco. E eu comecei a fazer a pé. E eu nunca terminei uma caminhada pior do que comecei. Coisa linda. E aí eu entendi que a gente que às vezes fica muito nesse mundo da lua, #aquariano, eu entendi que não era espaço da mente, era espaço do corpo. Coisa linda. Não tinha mais o que achar a resposta, porque não era sobre achar uma resposta. Então isso acho que conecta muito com esse Totalmente. Nossa. Bom, vamos pra geometria, porque eu acho que agora foi o final, né? Podemos ir pra nossa geometria, porque dentro do que a gente falou no episódio anterior, em que Origens, eu falo que Origens não se limita a ser comandado. Sim. Né? Imagina, nem tínhamos essa nem pretensão. Tínhamos essa pretensão, né? A gente não sabia que era tão potente porque realmente a gente está aprendendo a sentir Origens dentro dessa dinâmica dos movimentos, né, que estão sendo gerados. E as 2 últimas geometrias, assim como os 2 últimos episódios anteriores, tem uma alquimia, de uma troca, que eu acho que celebra muito essa nossa fala dos 2 episódios, né, em que é a gente poder ter essa conexão com o céu, a gente ter essa conexão com o sutil, mas que nessa geometria de agora existe uma força, uma potência de materializar, de trazer para o físico. Porque se vocês observarem, quem estiver nos vendo no YouTube tá nesse momento vendo a geometria, para quem estiver nas nossas redes aí, Spotify, vale conferir lá no nosso Instagram. É uma geometria rica em cores, em vida. Do nosso episódio anterior, ela estava no campo do ar, do sutil, mas com esse ancoramento da matéria com o cerne ali do fóssil central. E aqui o fóssil está na base. E no centro a gente tem uma grande espiral representada pela leveza das conchas. Que a concha é o abrigo. Eu falo que se a gente fosse entender na sua geometria, Rod, a concha no centro, ela está trazendo a vida do mar como a proteção, como aquela carapacinha que é realmente onde delimita o nosso corpo, mas ao mesmo tempo com essa leveza da amplitude de visão que você traz para o episódio, né? Que a gente tem o falcão aqui,
né? E quando eu te contei sobre isso, enfim, isso você não sabe. Estou sabendo agora. Você está sabendo agora? Quando eu coloquei o falcão, passou um carcará em casa. E são os sinais que o universo me dá, porque eu estava resistente em colocar o falcão. Eu falei, tá, mas o que o falcão, o meu mental, né? Racional ali, tipo, que eu ainda tenho alguns conflitos com ele, né? Todos nós. Todos nós. Ali, tô naquela coisa que a minha mão tava assim, ó. E eu segurando para colocar, e eu falei assim, nossa, mas o que tem a ver? E eu entendo que o sentido, que vem do sentir, que é a nossa fala, vem quando eu ativo a geometria. E aí a resposta vem. E aí foi a hora que as danças das geometrias se fizeram e passa o carcará sobrevoando. Eu falei assim, ok, universo, captei o vosso sinal. E essa força da gente ter a visão do todo, porque é isso que as aves nos transmitem, principalmente os falcões e as águias, para que a gente tenha a clareza do todo, compreendendo as partes. E é isso que a geometria traz, né? Ter o todo em nós e nós no todo. Então, é com essa potência. Então, ouso dizer que tantas coisas que foram expressadas aqui para serem materializadas estão no campo dessa geometria de hoje. Que lindo. Então, é isso. Gratidão, Rod, por toda essa troca, esse contribuir. Posso deixar uma frase? Com certeza. Tem outra pessoa que eu gosto muito, que também fala de futuros desejáveis, que é a Grazi Mendes. Grazi é maravilhosa. E aí tem uma frase que ela trouxe que os futuros desejáveis primeiro estão nos sonhos. Sim. Então eu acho que a gente está aqui resgatando origens e sonhando futuros. Sonhando né? futuros. E agradecer esse papo gostosito. Já estou pronto pro próximo. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Rod. Gratidão.